acontece quando um herói falha? Ele chora um pouco e depois segue tentando salvar outras pessoas, certo? E se sua falha custar a vida de centenas de famílias de uma vez só? Em que momento ele para de ser ovacionado e se torna um fugitivo? Meu nome é Bruno e hoje a gente vai falar sobre Guerra Civil. Sim, a gente vai falar sobre uma das minhas histórias favoritas da Marvel, Guerra Civil. Até hoje me dói lembrar que a gente não teve 10% do quadrinho adaptado nas telonas. Eu concordo que era bem difícil fazer isso, considerando um filme de 2 horas e meia, mesmo se forçando 3 horas. Mas tudo bem, porque a gente sempre vai ter os quadrinhos. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Eu sei que obras literárias, com muito conteúdo gráfico ou não, via de regra vão conseguir passar uma profundidade muito maior do que uma produção audiovisual que tem ali suas 2 horas, 2 horas e meia no máximo, para contar uma história. Mas eu quero mostrar os motivos pelo qual eu sou apaixonado por esses quadrinhos e também as principais diferenças, as coisas que eu mais senti falta, as coisas que na minha cabeça fazem os quadrinhos melhor do que o filme. Começando pelo começo, né, eu acho que a própria premissa foi muito melhor trabalhada nos quadrinhos do que no cinema. Ela é muito mais marcante, sabe? Enquanto no filme do Capitão América você tem uma explosão causada pela Wanda ali durante uma missão, a história nos quadrinhos ela é um pouco diferente e ela consegue passar um peso muito maior porque o senso de irresponsabilidade estava muito mais aflorado, que é um dos principais motivos que vão engatilhar toda a questão da lei de registro de super-heróis. Nos quadrinhos a gente tinha um grupo chamado Novos Guerreiros, que tinha um bando de projeto de herói, com um pseudo-reality show caçando vilões. Nisso que eles estão caçando vilões, eles acabam encontrando um grupo de 4 vilões muito perigosos. Sendo um deles um cara chamado Nitro. Os Novos Guerreiros são inexperientes, mas ali a trancos e barrancos eles acabam derrotando 3 dos 4 vilões. O único que sobra é o Nitro, porém o seu grande poder é se explodir. E pra fugir, ele acaba fazendo isso perto de uma escola, fazendo com que mais de 600 pessoas morram por esse ato de irresponsabilidade. É importante frisar que antes deles entrarem em combate, quando eles percebem o nível dos vilões, eles têm ali um momento rápido, mas um momento em que eles poderiam ter chamado a ajuda de outro herói de maior escalão. Mas eles preferiram tentar a sorte, porque afinal de contas, eles estavam no reality show e eles queriam fazer o nome deles. Só tem uma pessoa que sobreviveu a esse atentado todo, que foi um dos Novos Guerreiros, justamente por conta do poder dele. E a partir desse momento, quando todos os outros heróis vão lá tentar ajudar, e só vê os escombros e os cadáveres praticamente carbonizados, uma das mães começa um movimento muito forte, que é a lei de registro de super-humanos. E aí, passa-se um tempo, esse processo começa a tramitar no Senado, toda aquela burocracia para as coisas serem aprovadas, né? Quando isso começa a tomar certa forma, os lados começam a se mostrar. De um lado você tem um Tony Stark extremamente abalado pelo que rolou no incidente, se perguntando como raios ele poderia ter impedido isso, o que ele poderia ter feito diferente. A gente tem um Steve também que tá abalado, mas ele enxerga a situação de uma forma diferente, muito por conta da lei. Porque afinal de contas ele sabe que simplesmente registrar os super-heróis não vai resolver esse problema. E aí entra mais um ponto que eu sinto muita diferença de quadrinho pra filme, né? Por exemplo, eu não consigo estar do lado do Capitão América nos filmes. Mas nos quadrinhos, putz, cara, tudo que ele fala faz bastante sentido. E tem uma parada legal que essa história, todo mundo tá meio certo, sabe? Enquanto no filme é basicamente ele é meu amigo, eu vou proteger ele de todas as maneiras, e o outro tá, ele matou meus pais. E a lei acaba sendo só um pretexto pra juntar mais heróis, no que no fim das contas deveria ser só um X1 entre eles. E pra você que quer comprar esse quadrinho pra ler essa obra-prima, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você comprar na Amazon. Lembrando que esse link é link de afiliado, então você não paga nada mais por isso e você ajuda o canal a crescer. Outra coisa que impactou bastante as diferenças filme e quadrinho é o fato do Tony Stark não ser o Robert Downey Jr., né? O Downey Jr. ele tem essa vibe muito mais de boa, muito mais positiva do que o Tony Stark nos quadrinhos, via de regra, tem. Ele é um egoísta de marca maior, ele é um cara extremamente egocêntrico e ele vai fazer o que ele acha que tem que fazer e ponto. Ele não pensa tanto assim no bem coletivo, por mais que ele tenta vender que sim. Por mais que nos filmes ele até tenha alguns momentos assim, é muito mais de boa do que seria num quadrinho do personagem. E a gente tem o próprio Homem-Aranha. Eu gosto bastante de Guerra Civil muito porque ele foi a introdução do Tom Holland no MCU, né? Do Homem-Aranha no MCU. Mas nos quadrinhos o Homem-Aranha é uma peça fundamental e, cara, ele começa sendo assistente do Tony Stark. Antes de começar a guerra, ele ganha um traje novo. Inclusive, ele é um dos primeiros a revelar a sua identidade a público. O que inclusive faz a sua tia praticamente ser morta e o seu casamento vira uma moeda de troca, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. E não só esse lance dele revelar a identidade, mas também ele efetivamente troca de lado em algum momento.
Coisa que não dá pra fazer em 2 horas e meia de tela, porque você teve que apresentar o personagem, dar um mínimo de contexto, fazer ele se identificar com um lado e não dá tempo dele trocar e mais coisa acontecer. Ainda mais num filme que é um monte de personagem importante sendo teoricamente desenvolvido ali. Então não deu pra rolar essa troca. Essa troca é muito importante porque mostra mais uma vez o lado sacano do Tony Stark, porque rola uma luta pesada de Homem-Aranha e Tony Stark e um moleque sai zoadaço. E essas coisas, elas não são nem pinceladas durante o filme, porque não dá tempo. Tipo, eu entendo, e aí justamente a minha crítica que eu acho que Guerra Civil deveria ter sido, no mínimo, um filme de 2 partes, ou alguma coisa um pouco mais elaborada, mais extensa. Talvez se Guerra Civil tivesse a duração do Snyder Cut, daria pra fazer uma adaptação bem bacana. E a gente entra nos problemas de Marvel enquanto MCU, né? Marvel não tinha Quarteto Fantástico nessa época, e o Quarteto Fantástico é muito importante, porque, se eu não me engano, o Reed com o Tony, eles fazem alguma coisa lá pra clonar o Thor. O Thor nem tava em Guerra Civil, justamente porque tava rolando, se eu não me engano, Ragnarok nessa época. Tem toda essa treta do clone do Thor, que ele mata um personagem, e aí fica aquela coisa, caraca, a gente cruzou uma linha que a gente não cruzava, nem em tempos de guerra absurda, o que tá acontecendo com a gente? E isso faz com que mais personagens troquem de lado, e isso movimenta a história de uma maneira muito importante. Isso tudo se perde, porque não existe Quarteto Fantástico no filme. E tem uma outra parada que eu senti falta, justamente por conta da falta de personagens envolvidos na Guerra Civil, que é um momento em que o Demolidor ele é capturado pela galera pró-registro, e ele faz questão de entregar uma moeda de prata pro Tony Stark. Ele fala alguma coisa tipo, ah, beleza, agora você já tem 32 moedas, né, Judas. E deixa bem claro que ele traiu toda a comunidade de super-heróis, e nossa, é um tapa na cara sem relar a mão nele. E o Tony fica meio assim e tal, então... Sabe, tem essas sutilezas que não foram pra telona porque não dava tempo. Mas essa é uma cena que, nossa, marcou bastante o meu coração. Toda vez que eu lembro dela eu fico, nossa, Demolidor era uma sacana, da hora. Ah, essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. Por essas e outras que eu sempre gosto de recomendar o material original de praticamente qualquer adaptação. Se você quer ler uma baita de uma história com começo, meio, fim, altos e baixos e muitas reviravoltas, vai ler os quadrinhos de Guerra Civil. Eu também recomendaria a novelização que eles fizeram, mas eu não li, então eu não sei, mas, via de regra, tende a manter o nível, ou talvez até dar uma elevada, e não decair. Mas eu não parei pra ler, então não vou pôr minha mão no fogo por ela. Mas se você porventura leu e pode falar, putz, é bom ou não é, deixa aqui nos comentários pra ajudar o coleguinha. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, dá uma olhada nesse carinha aqui, em que eu falo 5 quadrinhos que mudaram a história da Marvel. Te vejo no próximo vídeo e até lá. Valeu, falou, fui!